Graça e paz. Abra sua Bíblia em segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então, nós vamos considerar esse texto aí. Aí eu vou adiantar para os irmãos o seguinte: esse texto aí registra cerca de 4 milagres de Deus, né? 4 milagres que Deus realiza na vida desta mulher. Eu digo 4, eu pensei em 3, mas acredito que são 4 milagres. E depois eu vou dizer as virtudes que essa mulher tinha, né? O que é que ela fez para merecer da parte de Deus esses 4 milagres. Por isso que o título da minha mensagem poderia ser: Como desfrutar dos milagres de Deus, né? Porque essa mulher, de certa maneira, é um modelo para todos nós, né? Se nós quisermos também receber milagres de Deus na nossa vida, devemos imitar a conduta dessa mulher. O que é um milagre? Um milagre é algo que só Deus pode fazer. Existe um texto que diz assim: O Deus de Israel, o único que faz maravilhas. O que é maravilhas? Milagre. Sinais e maravilha. Maravilha é milagre. Então, de certa maneira, só Deus faz milagres. Mas Satanás também faz, só que Satanás ele faz, o milagre é um milagre que é meio, há muita magia, mágica, prestidigitação, engano, mentira, mas milagre mesmo, a Escritura diz, só Deus faz, né? Então, e nós todos precisamos de milagre. O que é um milagre? É algo que o ser humano não pode fazer, nós não podemos, né? E nem o outro ser humano pode, mas Deus pode. E aí, já que Deus realizou 4 milagres na vida desta mulher, será que Ele pode fazer o mesmo na nossa vida?
ou ele quer fazer. Então vamos estudar a vida dessa mulher para vermos como é que nós podemos imitá-la, para receber os milagres também na nossa vida. Em primeiro lugar, essa mulher, o nome dela não aparece na Bíblia. Ela é chamada aqui de Sunamita, porque ela era da cidade de Sunem. Mas o nome dela não aparece. E essa mulher, eu imagino que era uma mulher nova. Ela era uma mulher nova, só que ela era casada com um homem velho, né? Por isso que o servo do profeta, o discípulo Geazi do profeta Eliseu, disse: ela não tem filho e seu marido é velho. Ou seja, uma mulher nova que casou com um homem velho, e aí ele não conseguia mais procriar. E ela não tinha nenhuma esperança, né, de que ela pudesse ter filho. Eu acredito que ela estava conformada com aquela situação. Só que o marido dela era um homem rico, né? Talvez seja muito comum mulheres novas casarem com homens velhos e ricos, né? Desde que o ser humano é ser humano que acontece isso, né? Aí o que acontece? Aqui é dito que essa mulher, na minha versão aqui está assim. Deixa eu ver como é que está na versão dos irmãos aí. Uma mulher importante, aqui nessa minha tradução está importante. Tem outra tradução que diz, era rica, né? Diz assim, ela era rica, diz que ela não é rica, porque ela é com um homem rico, né? E só que no original, a palavra que aparece é gadol, significa grande. Quando a Bíblia fala grande, ela podia ser uma mulher rica, eu imagino que foi nesse sentido que os tradutores entenderam, alguns, né? Ela era uma mulher rica. E eu sempre digo que é a única mulher rica mencionada na Bíblia, né? Não existe nem outro lugar menciona assim uma mulher rica. Aí o que acontece? O primeiro milagre que Deus realizou na vida desta mulher foi que ela gerasse um filho tendo um marido velho. E aí, só que nesse primeiro milagre aí, o profeta Eliseu profetizou, né? Você vê que Deus realizou o milagre por meio do profeta Eliseu, que era o líder espiritual ali naquela situação. Ou seja, Eliseu profetizou, né? Ele deu uma palavra profética para ela: no próximo ano, a este tempo, abraçarás um filho. Ela não quis nem acreditar, né? Não, homem de Deus, não enganes a tua serva. Naturalmente, havia uma aspiração muito grande no coração dela de ter um filho, mas ela pensava assim: o meu marido é velho, né? Não tem mais condição de ter filho. Eu bem que gostaria, mas não tem condição. E aí, irmãos, primeiro milagre que Deus realizou na vida dessa mulher, por meio do profeta, que profetizou para ela, de alguma maneira, o marido dela rejuvenesceu-se por lá, e ela concebeu, e teve um filho. Se não for pensar no caso de Abraão, a mesma coisa. Abraão não tinha filho, porque Sara, a mulher dele, era estéril. Nesse caso aqui, o problema não era no homem, era a mulher. Sara era estéril. Mas quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90, a Bíblia diz que eles já tinham passado o tempo de conceber, porque os seus corpos já estavam amortecidos. Deus fez algum milagre por lá que Abraão conseguiu, né, gerar um filho em Sara. E tem vários lugares da Bíblia que tem esse milagre que Deus faz, né? Então, primeiro milagre aí que Deus fez na vida dessa mulher. Só que, como esse texto aqui é um pouco extenso, os irmãos que conhecem o texto sabem que teve um momento que esse menino morreu, quando o menino cresceu. Vamos ver aqui, verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Olha aí, irmão, só a questão, né? Como é que Deus deu um filho para essa mulher
e agora o menino morreu. Mas ele já estava grande, a Bíblia diz, crescendo ele, né? Ele já estava grande. Provavelmente já estava um adolescente ou um jovem. Mas aí o menino morreu. E aí a gente vai até pensar assim, a gente pode assim, de certa maneira, especular, né? Que doença foi essa? Alguns acham que foi meningite, né? E existe até um dos sintomas da meningite, é a forte dor de cabeça. Mas ninguém sabe, porque a Bíblia não diz, né? Mas o certo é que foi uma coisa assim, do dia para a noite, ele adoeceu e morreu, e o sintoma que é mostrado aqui foi uma forte dor de cabeça. Naquele tempo não tinha hospitais, nada disso, né? Nem SAMU, nem pronto-socorro, então o menino morreu. Aí veio o segundo milagre que Deus realizou na vida desta mulher, foi que Deus ressuscitou este menino que estava morto. E novamente Deus ressuscitou esse menino por meio do profeta Eliseu, né? Os detalhes, como é que ela foi atrás do profeta Eliseu, eu vou até pular esse papo aqui para chegar na parte final, como foi que Eliseu ressuscitou o filho dela. Reconhecendo que não foi Eliseu, foi Deus, porque nem um ser humano realiza milagres, só Deus realiza milagre. É claro que ele pode usar alguém, né, para se colocar diante dele para pedir que ele faça isso. Então vamos ver o modus operandi de Eliseu para realizar esse milagre. E quando eu vejo Eliseu nessa luta para ressuscitar aquele rapaz, eu penso sempre em Jesus, né? Porque foi a maior luta para Eliseu ressuscitar o menino. E Jesus não tinha esse problema, né? Jesus tinha tanto poder que ele só mandava. Ressuscita, já foi. Mas vamos ver como foi Eliseu aqui no Antigo Testamento. Vamos ver aqui. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Então, uma das coisas que o profeta fez foi orar ao Senhor, né? Ou seja, para Deus realizar aquele milagre, Eliseu, o profeta, que era o líder espiritual, teve que orar. E aí eu digo sempre para os irmãos aqui, irmãos, se tiver algum problema na sua vida, peça para o seu líder espiritual orar. Você pode orar também, mas só que é uma forma de humildade, né? De você pedir para o seu líder orar também, né? Não vou me estender sobre isso, porque não é o seu caso aqui. E subiu a cama, olha só, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino o aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha só, irmãos, o milagre. Quem fez o milagre? Deus. O que o profeta fez? Orou, se deitou em cima do menino, fez uma série de atos proféticos, até esquisitos, né? Mas ele estava lutando, tentando fazer com que Deus intervisse naquela situação para fazer o milagre que o profeta mesmo não podia fazer. Aí o menino espirrou 7 vezes. Quando eu vejo assim, o menino espirrou 7 vezes. O que será que aconteceu, né? E abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Segundo milagre, né? Agora, irmãos, vamos saltar para o capítulo 8 do segundo livro de Reis. O capítulo 8 do segundo livro de Reis. Que diz o seguinte: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra
por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Aí eu quero dizer aos irmãos que aqui é mais um milagre. Isso é tido assim, é tipo assim, né? Hoje em dia é chamado assim, informações privilegiadas, né? Parece que é até crime no Brasil, isso aí. Olha, tem um ministro lá do governo que comunicou para os parentes dele que tal empresa vai à falência, então vende todas as ações dessa empresa aí, porque ela vai à falência. Aí você entendeu? Esse cara aí praticou informações privilegiadas, foi crime, vamos prender esse camarada aí. Só que aqui, essa mulher recebeu informações privilegiadas, que não foi para todo o povo, mas só foi só para ela, porque o profeta sabia, né? Então o profeta falou para ela: olha, vai ter uma recessão, vai ter uma crise econômica, vai ter uma fome na terra de Israel, que vai durar 7 anos. Então, você sai logo daqui com a tua família, vai para outra nação, vai para a terra dos filisteus, porque lá não vai ter fome não. Aí eu fico pensando assim, né? Tem muitos venezuelanos aqui pedindo ajuda nos semáforos aqui no Rio Branco, né? Provavelmente em outros lugares. Eu ouvi falar que 4 milhões de venezuelanos fugindo da sua nação por causa de problemas lá. Eu pergunto, será que algum profeta avisou antecipadamente para eles saírem de lá? Tem brasileiro hoje que está saindo do Brasil, indo para outras nações, né? Alguns vão para Portugal, outros para os Estados Unidos, porque... Aí eu pergunto, algum profeta falou para essas pessoas? Eu acredito que não, é porque elas estão vendo a situação mesmo. Mas o que aconteceria, irmão, se um profeta dissesse para nós aqui: olha, vocês saiam de Rio Branco porque vai acontecer uma desgraça aí. Eu tenho ouvido até gente falar assim: olha, quem mora em cidades litorâneas, é isso mesmo, né? Quem mora na beira do mar é cidade litorânea mesmo? Parece que é isso, né? Quem mora na beira do mar, em cidades que estão à beira do mar, se mude daí, porque pode vir um tsunami e vai matar todo mundo naquela cidade. Não sei se isso é verdade ou não, mas seria algo mais ou menos assim. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, porque Deus não me revelou nada sobre isso, né? O que eu sei é o que eu leio, estudo e diariamente eu vejo na política mundial, né? Na economia, na política. Então, para mim isso aqui foi um milagre, né? O profeta avisou para ela antecipadamente, e aqui tem uma coisa que é muito tremenda, assim, olha: o Senhor chamou a fome sobre a terra de Israel, naturalmente, a qual virá a terra por 7 anos. Então, uma revelação que esse texto tem é: quem chama a fome é Deus. Vai ter que a Bíblia chama de fome, o mundo hoje chama de recessão econômica, de crise econômica, tem tantos outros nomes aí que os economistas que sabem economia, né? Mas a Bíblia chama de fome. E aí está dizendo aqui: é Deus quem chama a fome sobre a terra, é Deus quem chama a fome sobre a nação. Naturalmente os economistas vão estudar, né, dizer os motivos da fome e tal, mas a Bíblia está dizendo aqui que é Deus que chama. E naturalmente Deus não chama a fome sobre uma terra só por sadismo, né? Deus não é sádico. Deus é bom e não gosta de ver ninguém sofrendo, mas quando Ele chama a fome sobre uma nação, é porque tem um motivo justo. No caso de Israel, naturalmente era o pecado, né, da nação. Mas aí eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, irmãos: aqui foi o segundo milagre. Essa mulher foi avisada, e aí, como o profeta era amigo dela, gostava dela, e ela foi peregrinar na terra dos filisteus por 7 anos. Aí vamos continuar aqui, em 2º livro de Reis, capítulo 8, verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras.
Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. Está aí o quarto milagre. Aí eu digo até aqui, que nesse quarto milagre aqui, irmão, Eliseu não participou. Aí já foi Deus diretamente que agiu, porque por coincidência, quando o rei estava conversando com Geazi, o discípulo de Eliseu, e o rei estava dizendo assim: ó servo do profeta, conta-me um dos grandes feitos de Eliseu. É claro que Eliseu realizou muitos feitos, mas por acaso, por coincidência, Geazi contou para o rei exatamente a história, como Eliseu tinha ressuscitado o filho dessa mulher. E quando ele terminou de contar a história para o rei, a mulher chegou lá, no palácio do rei, clamando pelas suas terras e pela sua casa. Aí o Geazi disse: ó rei, que coincidência, essa mulher que eu estava falando que o Eliseu ressuscitou o filho, essa está aí, que está pedindo aí. Aí o rei disse: me conta aí, mulher, como é que foi a história? Aí a mulher contou a mesma história que o Geazi já tinha contado para o rei. E o rei percebeu que era verdade. Então eu pergunto, essa coincidência aqui foi um milagre. Não existe coincidência, irmão. Não existe coincidência. Deus faz as coisas. Não é coincidência não, né? A coincidência é a mão de Deus agindo e Deus se escondendo. Alguém até já disse isso, um escritor famoso aí. Então, e aí o rei disse assim: olha, restitui para esta mulher não só as terras e a casa dela, mas todas as rendas da terra, desde o dia que ela saiu da casa, é para restituir para ela até agora, tudo até agora, durante os 7 anos que ela esteve ausente. Ou seja, irmãos, a mulher não teve prejuízo nenhum. Ela foi abençoada com essa prosperidade aí. 4 milagres que Deus fez na vida dessa mulher. Agora, vamos agora ver por que Deus fez isso. Quais são as virtudes, as qualidades dessa mulher sunamita, que nós devemos imitar, para que nós também sejamos contemplados com os milagres de Deus? Em primeiro lugar, vamos voltar ao texto, 1 Reis, 2º livro de Reis, capítulo 4. 2º livro de Reis, capítulo 4. 2º livro de Reis, capítulo 4. Novamente, ó, verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Então, observe, ela convidou Eliseu para comer pão na casa dela. E todas as vezes que o profeta passava por ali, ela o convidava para comer pão na casa dela. Então, a primeira qualidade que eu quero destacar dessa mulher: generosidade. Generosidade. Especialmente, essa generosidade dessa mulher foi endereçada ao servo de Deus, o profeta Eliseu, que era o líder espiritual naquela região ali. Aí eu pergunto: você quer receber o milagre de Deus? Você é uma pessoa generosa? Porque ela era. Convidou o profeta para comer pão, né? E ela ainda diz mais o seguinte. Vamos ver aqui, verso 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Olha a generosidade dessa mulher. E aí eu digo, para ser sincero com os irmãos, essa generosidade dela foi para com o profeta. Tipo, ela era o pastor da igreja, né? Eu poderia assim, tem algum irmão aqui que já me convidou para comer pão na sua casa? Só brincadeira minha, mas algum irmão já fez um quartinho junto ao muro, não precisa porque Deus já me deu casa, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso é um princípio espiritual. Aí a Aniele estava falando sobre honra, ela estava honrando o profeta, né? Ao ajudá-lo dessa maneira. Existe um Provérbios que é 11:25,
que diz assim: a alma generosa prosperará. Já viu aí? Então tem gente que quer prosperar, mas não é pessoa generosa. Aí, irmão, quebra o princípio. Então, palavra de Deus ensinando como receber os milagres de Deus. Em segundo lugar, eu quero mostrar para os irmãos outra virtude dessa mulher. Verso 9: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Qual a virtude aí, irmão? Discernimento espiritual. Essa mulher tinha discernimento espiritual, porque esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu acho que o marido dela não percebeu, porque o marido dela não tinha discernimento espiritual, mas ela tinha. Ela percebeu logo que aquele homem que passava por eles, ele era um santo homem de Deus. Isso é discernimento espiritual. E você acha que é fácil isso? Então eu vou lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, abra lá. Eu vou ler só um versículo, que os irmãos já conhecem o texto, porque lá no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, tem uma história muito parecida, só que lá uma viúva de Sarepta de Sidom, dos fenícios, não era judia. E aí, olha só, irmãos, primeiro livro de Reis 17, 24, diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu sempre digo para os irmãos, olha só, irmãos, essa viúva de Sarepta de Sidom, ela teve o profeta Elias hospedado na sua casa durante muito tempo, e ela via diariamente o milagre que acontecia na casa dela, porque Deus multiplicava a farinha da panela e o azeite da botija. A Bíblia diz: por muitos dias ela, o filho dela e o profeta comendo daquele milagre, que Deus multiplicava a farinha e o azeite. Mas ela não acreditava que Elias era o homem de Deus, e o homem de Deus aqui é esse nome de profeta. E ela, aí somente depois que o filho dela morreu, que Elias ressuscitou o filho dela, Elias foi usado para ressuscitar o filho dela, né? Foi que ela falou essas palavras agora. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora, mas antes não, né? Que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O contrário da sunamita, que logo no começo, por discernimento espiritual, ela já percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus. Essa viúva de Sarepta não reconheceu, convivendo com o profeta, mas não reconhecia que ele era um santo homem de Deus, ser um profeta. Então, discernimento espiritual. Isso aí é a segunda virtude, né? Que nós devemos evitar. Nós temos que ter discernimento espiritual. Quem é homem de Deus é homem de Deus. E nós temos que discernir. Na nossa nação tem muitos homens de Deus. Só que o mundo calunia, fala mal. E tem muito crente que pega a corda da mídia e não sabe discernir quem é homem de Deus na nação. E aí não faça isso, porque quem tem discernimento sabe quem é homem de Deus, por mais que falem mal, caluniem. Então essa mulher tinha discernimento. Discernimento e generosidade. A outra coisa que essa mulher tinha, irmãos, era a fé. Onde é que está manifestada a fé dessa mulher? No capítulo 8, naquela mensagem que eu falei sobre o azeite da viúva, é a mesma coisa, é o mesmo princípio que está aqui. Ela teve fé porque ela obedeceu aquilo que ela acreditou no que o profeta disse, né? 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra. 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta. Agora, você pensa que é fácil de crer na palavra de um profeta? Agora vamos retornar um pouco aqui.
capítulo 7 do segundo livro, de Reis, capítulo 7. O profeta Eliseu está em Samaria, que está cercada, sitiada por 3 anos. Capítulo 7, segundo livro de Reis, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse capitão não creu na palavra do profeta. Verso 17. E puseram o rei na porta o capitão, em cuja mão se apoiava, e o povo o atropelou na porta e morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele? Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Então esse capitão aqui, irmão, não creu no que o profeta tinha falado. E a consequência é que ele morreu, porque o que o profeta falou aconteceu. Mas essa mulher, ela creu, e ela fez exatamente como o profeta disse, que ela acreditou. E aí eu estou sempre dizendo para os irmãos o seguinte: fé e obediência, irmãos, são as 2 faces da mesma moeda, fé e obediência. Quem obedece, obedece pela fé. E quem obedece pela fé, aliás, quem tem fé, obedece. E quem obedece é pela fé. Então, pessoa que diz: eu tenho fé, mas não obedece, é falsa essa fé. Depois Tiago vai dizer que essa fé não pode salvá-lo. É como se eu dissesse assim: você crê em Jesus? A pessoa disse: eu creio. Desde que eu nasci que eu creio. Eu digo: então vamos se batizar agora. Não, eu não estou preparado não. Então é uma fé falsa, né? Você crê na palavra de Deus, crê, mas não obedece, então você não crê. Então, a fé e a obediência. E a obediência dessa mulher, né? Porque diz aí, olha só, vocês veem que a mulher se apegou literalmente, ipsiliteris, ao que o profeta disse. Olha só, o profeta disse: porque o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por 7 anos. A mulher foi e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. A mulher acreditou tanto na palavra do profeta e obedeceu, que ela ficou marcando: olha, está com 6 anos que o profeta disse que ia durar 7 anos. Aí quando chegou 7 anos, a mulher estava contando, ela disse: olha, 7 anos. O profeta disse que era 7 anos que a fome ia durar. Então vamos voltar lá para a terra de Israel, porque pela palavra do profeta terminou a fome. Aí ela voltou. Ela pegou-se na palavra do profeta, né? E ela fez do jeito que o profeta tinha dito. Então, irmãos, obediência, no caso aqui, fé e obediência na vida dessa mulher. E então, destacando aí, o que é que nós vemos na vida dessa mulher? Discernimento espiritual, generosidade para com o profeta, fé e obediência. E aí ela experimentou 4 milagres espetaculares da parte de Deus na vida dela. Em alguns o profeta Eliseu participou como um meio, né, para abençoar a vida dela. Você quer receber milagres de Deus? Imite esta mulher. Então, sempre é bom, né? Vamos ficar em pé?